Hoje, duas coisas que me chamaram a atenção nas consultas. A primeira é sobre tuberculose. Veio uma pessoa aqui e me contou um caso que foi encontrado uma tuberculose nas ínguas, que a gente fala, né? Às vezes dá íngua aqui debaixo da garganta, no pescoço. Muita gente tem íngua na virilha, sente na virilha. E aí ela conheceu uma pessoa que tinha dado tuberculose nessas ínguas. E tuberculose é uma doença extremamente traiçoeira, porque ela pode simular várias outras doenças. Quando a gente tem várias ínguas muito inchadas no corpo, a primeira coisa que a gente tem que descartar de cara é um câncer chamado linfoma. Porque ele é um câncer dos vasos linfáticos, que é um nome específico para aquelas ínguas, aqueles caroços inchados no corpo. Então é a primeira coisa que a gente tem que descartar. E a outra coisa que é muito rara são doenças crônicas, infecciosas crônicas. A principal que a gente tem que descartar é tuberculose. E é muito difícil o diagnóstico. É difícil porque a pessoa dá vários sintomas diferentes, você não consegue chegar num raciocínio clínico de um lugar só, são várias etapas, até o próprio exame definidor é difícil, você pensar nesse diagnóstico é difícil, nem todo médico pensa nisso, porque nem todo médico teve uma vivência com paciente com tuberculose. Então, assim, é complicado. E nesse caso no fim das contas, depois de meses de investigação, descobriu-se que era uma tuberculose dos vasos linfáticos. Mas tuberculose pode dar dentro do pulmão, fora do pulmão, pode dar na cabeça, como se fosse uma meningite, pode dar nos vasos linfáticos, pode dar na bexiga, pode dar em vários lugares. Bom, o que mais chama atenção, assim, quando eu atendo uma pessoa com um diagnóstico de tuberculose, ou quando eu faço um diagnóstico de tuberculose no consultório, ou até no atendimento intra-hospitalar, é a angústia que isso leva para os familiares, porque todo mundo acha que vai pegar, como é que pegou e tal. Tuberculose pulmonar, a gente tem dois tipos específicos, a mais preguiçosa, que a gente fala que é a tuberculose latente, e a ativa, que é a tuberculose ativa mesmo, aquela que passa para outras pessoas com mais facilidade. Como que ela passa? Na verdade, quando um paciente com tuberculose ativa cospe, e aí ou fala durante cuspindo e tal, e solta umas bolinhas de ar com vários germes da tuberculose dentro daquelas bolinhas, e aquela bolinha tem contato com a mucosa da outra pessoa. Ou ela aspira, ou ela coça o olho, coça o nariz. Isso é uma maneira. Mas para isso, a tuberculose pulmonar é diferente dos vírus, que você pode pegar num contato mínimo. Você tem que ter um contato de várias horas, de muitos dias, com essa pessoa doente. Quanto mais ela tosse, com mais catarro, geralmente é amarelado, mais ela está transmitindo. Então, o principal sintoma da tuberculose é a tosse, que dura mais de 3 semanas. Mas ela pode vir com emagrecimento, com febre, principalmente no final do dia, e suor no corpo, de molhar a roupa de cama. E é por isso que toda vez que a gente tem uma suspeita de tuberculose, a gente tem que descartar câncer também. Porque muitas vezes o câncer começa desse jeito, baixa de apetite, perda de peso, uma febre mais ou menos esquisita e suor noturno, que molha a roupa de cama. Então, a tuberculose pulmonar pode se apresentar dessa maneira. A tuberculose mais preguiçosa, às vezes não tem sintoma quase nenhum e a gente só vai ver na tomografia. Precisa fazer tomografia para fazer um diagnóstico de tuberculose? Depende. Se a tuberculose for a tuberculose ativa, muitas vezes a gente desconfia do diagnóstico pelo raio-x. E se eu tenho um quadro clínico compatível e um raio-x compatível com um quadro de tuberculose, eu já estou autorizado a tratar. Como médico, eu já estou autorizado a tratar aquele paciente. Por quê? Tuberculose, o governo tem um programa para tentar minimizar a transmissão para outras pessoas. O tratamento é longo, mais ou menos 4 a 6 meses. 4 meses tem sido estudado atualmente, mas não foi incorporado ainda em serviços de saúde no Brasil. Então, o tratamento é no mínimo 6 meses, porque dependendo se tiver alguma outra complicação, pode ser de 9 meses até 2 anos, ou até mais, dependendo do tipo de quadro. E a pessoa para de trabalhar, então para o governo é muito ruim.
Então, fazendo um resumão, tuberculose pode dar em qualquer lugar do organismo. A tuberculose do pneumologista é a tuberculose que dá dentro do pulmão e na casca do pulmão, que chama pleura. A tuberculose que dá dentro do pulmão pode ser de dois tipos. A mais preguiçosa, que é a latente, e a ativa, que é a mais transmissora. E a tuberculose pleural, geralmente a manifestação dela é dor localizada em algum lugar assim, principalmente quando você respira e quando você faz um raio-x de tórax, ela tem um líquido lá dentro que é um derrame pleural. Aquele líquido precisa ser drenado, mandar para o laboratório e pedir para analisar para a tuberculose. A tuberculose pulmonar, o diagnóstico é por imagem e outros exames. Quando a tuberculose é aquela preguiçosa, às vezes a gente tem que fazer um PPD ou tem que fazer uma tomografia junto, que são exames mais específicos. Quando a tuberculose é ativa, o que você faz? Um raio-x é fundamental, melhor até do que a tomografia. E outros exames.